Na aula de hoje vamos falar sobre geometria analítica, na parte de circunferência. A geometria analítica na parte de circunferência, nós vamos começar trabalhando com a equação da circunferência, sendo a equação reduzida nesse primeiro momento. Eu tenho uma circunferência, né? Ou seja, é dada uma circunferência inscrita no plano cartesiano, cujo centro seja chamado de C, que possui as coordenadas A e B, e raio R. Então eu tenho a minha circunferência inscrita no meu plano cartesiano, cujo centro seja o C e possua coordenadas A e B. Encontra-se nessa circunferência um ponto equidistante, que eu vou chamar ele de P, que possui as coordenadas X e Y. Então eu tenho, se esse ponto C está equidistante no ponto P, então eu formei uma reta. Então eu tenho que lembrar que a distância do centro até um ponto na sua extremidade, eu vou chamar de raio. Não é isso? Vou chamar de raio. Eu sei que a distância do centro, né, do centro, onde eu tenho um ponto, que eu vou chamar o centro C, até um ponto, que eu vou chamar ele de P. Então, a distância desse centro até o ponto P, eu vou chamar de raio. Então, eu posso dizer que a distância de C até P vai ser a mesma coisa que o raio. Para mim encontrar a fórmula, eu tenho que lembrar da fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu tenho um ponto C e um ponto P. A fórmula da distância entre dois pontos é dado por raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Essa é a fórmula da distância. Sendo que tudo isso vai ser igual ao meu raio. Então, o meu raio permanece aqui. Então, eu troquei distância de C até P pela fórmula, que está aqui, e permaneci com o meu raio de cá. Para resolver isso aqui, então eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou levar esse lado ao quadrado e elevar esse lado ao quadrado. Se eu tenho quadrado aqui e uma raiz, eu posso cortar esse quadrado com essa raiz. E aí vai sobrar a minha fórmula, que vai ser x menos a ao quadrado, que está aqui, mais y menos b ao quadrado. Tudo isso vai ser igual ao meu raio ao quadrado. Então, eu tenho a fórmula da equação reduzida da circunferência. Lembrando ainda que, se eu tenho o centro, que possui coordenadas A e B, e essa circunferência está inscrita no plano cartesiano, eu vou ter que o meu A sempre será a coordenada do X e o meu B sempre a coordenada do Y. Então, quando eu tiver um ponto qualquer que possua coordenadas de centro, que eu posso chamar de A, B, eu sei que esse A vai ser o valor do X, ou seja, o valor que pertence à reta X, e esse B é o valor que pertence à reta Y. Então, vamos praticar um pouquinho agora. No primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho um exemplo número 1, que ele fala assim, ó: determine as coordenadas do centro C e o raio R da circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 16. Primeiramente, eu tenho que lembrar a fórmula da equação reduzida, que é o quê? X
menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, eu já sei a fórmula da minha equação reduzida. Lembrando que as coordenadas do centro será A e B. O ponto P vai ser X e Y. Ele quer só as coordenadas do centro e o raio. E deu a equação pronta aqui para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, achar as coordenadas do centro. Como que eu faço para achar as coordenadas do centro? Vou só escrever a equação aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, eu tenho o X está aqui na minha equação e na minha fórmula. Tenho A e tem no lugar do A o número 3. Então, quer dizer que esse valor aqui, que está junto do X, será sempre o valor do meu A. E esse valor aqui sempre será o valor do B. E esse valor pertencente à igualdade será o valor de R, que é o valor do raio. Então, eu tenho lá, ó, quero achar o valor da coordenada A. Tenho menos na fórmula. Então, tenho menos na fórmula. O meu A é igual a menos 3. Então, tudo isso aqui é o meu A. Então, eu venho escrevê-lo aqui. Menos 3. Faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais 3. Então, o centro C já vai possuir a coordenada A, que vale 3. O meu raio, o meu B primeiro, né? Vamos achar o B. Tenho menos da fórmula, mais 1, que está no lugar do B. Então, tudo isso aqui é o meu B. Então, eu troco lá, faço o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos 1. Então, a coordenada pertencente ao centro da circunferência será 3 e menos 1. Para achar o raio, eu tenho raio e do lado de cá eu tenho R ao quadrado. Então, eu sei que o meu raio ao quadrado tem que ser igual a isso aqui. Tem que ser igual a 16. Todas as vezes que eu tenho uma variável elevada ao quadrado, sempre eu tenho que encontrar a raiz do número do outro lado. Então, eu tenho R vai ser igual a raiz quadrada desse número, que é o 16. Então, eu tenho que o R vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4. Então, eu tenho a coordenada do centro e o raio que vale 4. Pediu para achar o PX? Não. Então, só isso o exercício. Então, se observarmos aqui para achar as coordenadas do centro, é muito simples. Simplesmente eu preciso fazer o quê? Ficar atento e inverter o sinal. Inverti o sinal. Sei aonde que é o valor de A e onde que está o valor do B. Tranquilo, não tem como errar. Para achar o R, ou seja, o raio, somente calcular a raiz quadrada do número que está depois da igualdade. Vamos fazer mais outros exemplos aqui. No 2. O 2 ele fala assim, ó, determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 4 e 7 e raio R igual a 2. Então, eu tenho lá, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrar da fórmula, que é o quê? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que tudo isso vai ser igual ao meu raio ao quadrado. Agora ele te deu as coordenadas do centro, que vale 4 e 7. Lembrando que as coordenadas do centro da minha circunferência é A e B.
Se é A e B, sempre esse primeiro valor é o do A e esse segundo valor é o do B. E o meu R? O meu R eu nunca posso esquecer de elevar ele ao quadrado. Então eu tenho lá, ó, x vai ser igual a menos. Então eu tenho 4, que é mais. Então eu tenho mais vezes menos, menos 4 ao quadrado. Mais y menos, porque mais vezes menos vai dar menos 7 ao quadrado, igual. Meu R ele falou que vale 2, e eu não posso esquecer desse quadrado. Então eu tenho que o meu R é 2 elevado ao quadrado. Só ajeitando a minha equação, eu tenho que o x menos 4 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado vai ser igual 2 ao quadrado, 4. Então eu tenho a minha equação de centro C, 4 e 7, e de raio 2. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 3, 2 e 3, e que passa pelo ponto P, menos 1 e 2. Então agora ele te deu um centro, lembrando que as coordenadas do centro é A e B. E as coordenadas de P, ou seja, do ponto pertencente à circunferência, vai ser x e y. Sempre o centro A e B e sempre o ponto x e y. Então eu posso fazer o quê? Lembrar da minha fórmula da equação reduzida, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Para encontrar a equação da circunferência, ou seja, a equação reduzida da circunferência, eu preciso do valor do raio e preciso do valor das coordenadas do centro. Tenho o valor das coordenadas do centro. Não tenho, né? Então eu tenho o centro, que vale 2 e 3, mas eu não tenho o raio. Então eu tenho que encontrar o valor do raio. Para encontrar o valor do raio, eu preciso das coordenadas do centro e do ponto. Tem as coordenadas do centro e também tem o ponto que está aqui. Então é só substituir na minha fórmula. Então vamos lá. Eu sei que esse é o valor do A, esse é o valor do P, esse é o valor do X, esse é o valor do Y. Só trocar. Meu X vale menos 1. Lembrando que jogo de sinal. Mais vezes menos, menos 2 ao quadrado. Mais o Y, 2. O jogo de sinal aqui, ó. 3 com menos, mais 3 com menos vai dar menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado. Tenho dois números. Não preciso fazer produtos notáveis. Então vamos lá. Menos com menos. Então eu tenho sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3 ao quadrado. Mais sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que no nosso caso é o menos, que é o 3, e subtrai 3 menos 2, 1, também é ao quadrado, igual a r ao quadrado. O que eu faço agora? Resolvo as potências. Então tem lá, menos 3 ao quadrado vai dar 9, que é menos 3 vezes menos 3. Mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, igual a r ao quadrado. 9 mais 1, 10, igual a r ao quadrado. Vou trocar tudo de lugar só para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. R ao quadrado igual a 10. Lembrando que todas as vezes que eu tenho uma variável elevada ao quadrado, tiro a raiz quadrada do outro lado do número. Então eu tenho R vai ser igual a raiz quadrada de 10. Não preciso resolver. Posso deixar desse jeitinho. Meu R vai ser igual a raiz quadrada de 10. O que eu faço agora? Construo a minha equação.
A equação vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que permanece o x e o y para formar a minha equação. Troco o valor de a e b com as coordenadas do centro, substituo o raio. Então vamos lá. X, tenho menos. Menos com mais 2 vai dar menos 2 ao quadrado, mais y, menos com mais vai ficar menos 3 ao quadrado. O r, meu r vale raiz de 10, que encontramos aqui. Então vai ficar raiz de 10, só porque está elevado ao quadrado. Então eu coloco quadrado aqui. Raiz quadrada, posso fazer o quê? Corto esse 2 com a raiz. E aí eu vou só organizar. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 10. Então, essa é minha equação reduzida da circunferência no exemplo 3. Então, essa é a nossa aula e fique atento para as próximas aulas. Obrigado.